Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e de oração. E como sempre, eu te convido a estar comigo até o final desse vídeo, quando nós vamos ter um momento de oração. Quero orar por você, abençoar o seu dia através desse devocional aqui. Nós vamos meditar e orar em cima dessa palavra que leremos hoje. E também te convido a ler comigo esta palavra que está aqui no Salmo 112, versículo 5. É a palavra que o Senhor dirigiu para nós hoje, uma grande e poderosa promessa para edificar a sua vida e incentivar, estimular e fortalecer a sua fé. Então vamos ler juntos essa palavra, tome a Bíblia nas suas mãos, vamos ler comigo aqui, Salmo 112, verso 5, assim está escrito. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele, o Senhor, defenderá a sua causa em juízo e não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Empresta e se compadece. Aquele que dá aos pobres e distribui o que tem. As bênçãos que Deus confia nas nossas mãos, elas são para nós nos abençoar, para desfrutarmos, mas também para que nós venhamos compartilhar dessas bênçãos com aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que Deus coloca em nosso caminho. A generosidade, ela é alvo de recompensas de Deus. Deus é o mais generoso. Ninguém pode ganhar de Deus no dar. Ninguém bate Deus em dar. Deus sempre vai dar e sempre deu e sempre dará muito mais. Mas ele nos deu também a possibilidade de imitá-lo, sendo nós também generosos. E para isso Deus, ele retribui com generosidade. E o texto fala conosco aqui a respeito disso, de um coração que é generoso, aquele que se compadece e empresta, sabe? Aquele que distribui e dá aos pobres. Isso significa que a nossa generosidade, ela está sendo observada pelo Senhor. Porque tudo que nós recebemos, recebemos das mãos de Deus. E se as nossas riquezas, os nossos bens, o nosso patrimônio, ele ficar restrito apenas a nós mesmos, sem que nós exerçamos generosidade, aquilo não passará muitas gerações. Aquilo não passará por muitas gerações. Você pode olhar ao longo da história as pessoas generosas, mesmo aquelas que não professam crer em Deus, mas por agirem com generosidade, por esse princípio que Deus estabeleceu, elas são abençoadas por Deus. Sim, porque Deus tem um compromisso também com aquele que age segundo os princípios da palavra. Você que tem fé e crê, você está num lugar muito mais privilegiado, porque aqui nós estamos agindo por fé, sabendo que Deus nos recompensará. Mas Deus também recompensa aqueles que caminham nos seus princípios. Ou seja, a palavra de Deus, ela é uma palavra que serve para todas as pessoas. Não há acepção de pessoas no que se trata a viver os princípios da palavra. Porém, nós precisamos entender que quando nós cremos, quando nós exercemos os princípios da palavra, não só porque são princípios, mas porque eles vêm da parte de Deus e nós agimos com fé, o nível de recompensas nosso é muito mais elevado, porque ele vem de uma consciência de quem está nos abençoando. Aquele que não teme a Deus e apenas cumpre os princípios da palavra, ele recebe e crê que ele mesmo é a fonte das suas bênçãos por ser generoso. Mas nós sabemos que tudo vem das mãos de Deus. E o texto está dizendo aqui o seguinte, quais são as promessas que acompanham? Diz aqui que o Senhor defenderá a nossa causa em juízo e nós jamais seremos abalados.
O Senhor, Ele vai à frente das nossas causas. Ele é o nosso advogado fiel. Ele é aquele que julga com a justa justiça e no tempo certo nós colheremos de forma abundante e plena. Também aqui está dizendo que nós seremos mantidos em memória eterna. O Senhor não se esquecerá de você. Depois ele diz assim, que não se atemorizará de más notícias. Seu coração é firme e confiante no Senhor. Nós não estamos livres de recebermos más notícias, mas nós confiamos que Deus está no controle de tudo e, segundo as suas promessas, nos guardará, nos entregará vitórias e nos entregará livramentos e salvação, porque essa é a palavra do Senhor. Ainda que as más notícias batam à nossa porta, o Senhor é conosco para nos livrar. O Senhor é conosco para nos guardar e para nos entregar vitória dia após dia. E depois está dizendo aqui, olha, o seu coração bem firmado não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Deus também nos promete vitória no meio das adversidades. Diante daqueles que se levantam contra nós, Deus nos defenderá. Não como uma ação imprecatória, que nós precisamos esperar algum tipo de maldição sobre a vida daqueles que nos perseguem, mas o favor de Deus que exerce a sua justiça, porque a palavra diz que do Senhor é a vingança, Ele que sabe a maneira de nos proteger, nos guardar e lidar com os nossos adversários. Aqui nós entregamos a total confiança em Deus e não somos nós mesmos os agentes da nossa própria defesa. O Senhor nos defenderá. E depois ele diz assim, olha, que quando você distribui e dá aos pobres, a nossa justiça permanece para sempre e o seu poder se exaltará em glória. Deus permanece justo e faz com que a nossa justiça sobressaia. São muitas promessas que Deus tem. Basta que nós reconheçamos os princípios de generosidade no dar, no ofertar, de acolher aquele que precisa, de ser generoso, não somente com essa ideia de atender aquele que precisa, mas quando Deus fala ao seu coração que você deve ofertar, abençoar a vida de alguém, ser generoso com alguém, faça isso e faça assim, confiante que Deus está observando o seu ato de generosidade e vai te recompensar. Muitas vezes a gente acha que os nossos atos de justiça e generosidade são só para pessoas que estão em necessidade, pessoas que estão passando fome. Isso, sim, deve ser feito sempre, mas nós devemos entender uma coisa. Deus age por meios misteriosos e se Ele fala ao seu coração para abençoar a vida de alguém que você tem aquilo nas mãos para fazer, faça. Faça sem olhar a quem, apenas confiando que Deus é generoso, suficiente para abençoar você. E há algo muito mais poderoso que existe no ato de generosidade. É saber que quando Deus encontra no seu coração um coração generoso, Ele sabe que pode confiar ainda mais coisas, ainda mais bens, para que muitas e muitas pessoas sejam abençoadas. É como se você se tornasse um canal da bênção e do favor de Deus para aqueles que te rodeiam, para aqueles que são próximos. Seja generoso e você se tornará esse que é um distribuidor das bênçãos de Deus ao seu redor. E para isso, Deus vai te prosperar cada vez mais. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa maravilhosa palavra que o Senhor disponibiliza para nós nesse dia. Pai querido, que o Senhor faça o nosso coração ser transformado em um coração generoso, bondoso, fiel e que de fato possamos corresponder àquilo que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Prospera, Pai, poderosamente a vida de cada pessoa que está comigo aqui nesse tempo de palavra e oração, para que elas possam, Pai, com ricas bênçãos em suas mãos, serem generosos, confiantes nas recompensas do Senhor, confiantes, ó Pai, que o Senhor as tem chamado e as usado para serem um canal de bênçãos nessa terra. Pai querido, que nenhum desses que está comigo aqui nesse tempo seja, Pai, aquele que passe necessidade, mas que haja sempre provisão e haja sempre abundância na vida de cada um aqui, Deus, para que, além de prover para si e para a sua casa, sejam provedores para todos aqueles que estão ao seu redor, confiantes nas tuas promessas, em nome de Jesus. Amém?
Se inscreva aí no nosso canal, deixe seu comentário, seu pedido de oração e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Me ajude a levar adiante essa bendita palavra. E até amanhã, se o Senhor quiser e nos abençoar.